A verdade que a imprensa não mostra, Marcos Duval mostra tudo. Chega de mentira, chega de narrativa. Hoje você vai saber o que realmente aconteceu, sem corte, sem filtro. Assista até o fim, porque isso vai surpreender você. Já vamos começar a desmentir esse troço aí do acordão. É uma coisa, eu vou explicar para vocês por que começaram a jogar isso nas redes. Sejam bem-vindos, gente. Todo mundo aí seja bem-vindo. Notícia boa que estamos avançando. Eu estou permitido agora em fazer as lives. Minhas redes sociais estão voltando aos poucos. E eu vou explicar por que de repente tudo isso aconteceu, né? Eu vou falar até um pouco rápido, que eu estou indo agora para o aeroporto. Saudade enorme da família. Bom, gente, vamos curtir aí para chegar rapidinho a 1000, para eu poder falar para vocês e vocês aí espalhem e compartilhem. Boa noite, gente. Boa noite, boa noite. Bom, então vou fazer um timeline bem rápido. O outro aí falando que eu me vendi. Vê, 2 anos e meio na luta, vou me vender. Vou falar para vocês o seguinte, desde o dia 8 de janeiro, todo mundo sabe que foi o início do meu trabalho para poder descobrir o que de fato aconteceu. E eu vim, desde aquela época, começando a denunciar os autores e os prevaricadores. E eu exercia na época a função de uma comissão representativa, que me dava autonomia e poderes até para investigar paralelamente as investigações da Polícia Federal e de qualquer outro ministério. Bom, e com isso eu vim nessa batalha desde 2023. Em 2019, fiz um ofício relatando o que eu tinha descoberto, dia 19 de janeiro de 2023. E aí vem vindo, e cada ano era uma violação às prerrogativas de um senador que está na Constituição. Chegou o ponto de, vou ler para vocês, chegou o ponto de um senador da República, eleito democraticamente, com quase 1 milhão de votos, sem condenação nenhuma, sem denúncia nenhuma, sem absolutamente nada. A esquerda está jogando esse do acordão para poder desmerecer, achar que a direita está agora com medo. Gente, raciocina. Vamos na lógica, no raciocínio lógico. E eu vou chegar lá para desconstruir essa narrativa. Então, o que estava as medidas cautelares que eu estava tendo que cumprir? O uso da tornozeleira eletrônica e o recolhimento domiciliar noturno, das 19 às 6 da manhã, nos dias úteis, e integral em finais de semana, feriados e folgas. Isso somente em Brasília. Eu não podia me ausentar de Brasília, sendo que minha família inteira é do Espírito Santo, de Vitória, e fui eleito pelo Estado do Espírito Santo. Então, fui obrigado a ficar aqui preso, sem denúncia nenhuma, sem ter cometido crime nenhum, sem estar respondendo por nada. Uma multa de 50 milhões de reais adicionais pelo uso de redes sociais, inclusive por intermédio de terceiro. Então, se vocês usassem as redes sociais para falar de mim, eu pagava 50 milhões de reais. Aí vocês vão dizer, mas então você tinha 50 milhões de reais? Não, não tinha.
e minha conta ficou negativo 50 milhões de reais e cobrando juros de 50 milhões de reais todos os dias. Cancelamento e devolução do passaporte diplomático e retenção dos demais passaportes. Isso eram as cautelares que eu estava cumprindo. Proibição de utilização das redes sociais, diretamente ou por terceiros. Bloqueio imediato pelo Banco Central de todas as contas bancárias, cartão de crédito. Isso inclui o meu cartão, que eu só tenho um, mais o da minha filha. Pix, qualquer tipo de Pix eu não podia nem receber e nem pagar. E demais transações financeiras, ou seja, eu não poderia pagar conta nenhuma, mesmo se eu fosse um cara milionário e tivesse dinheiro guardado no colchão, eu não poderia pagar. Estava proibido de pagar as contas. Bloqueio de quaisquer bens, ativos e investimentos, quem dera se eu tivesse, incluindo ações, títulos públicos, privados, derivados, fundos de previdência privada. Aqui é minha aposentadoria, INSS. Minha aposentadoria pelo INSS, como todos vocês. Consórcio, criptomoedas, quem tivesse isso. Outra, bloqueio de todas as chaves Pix vinculadas, ou seja, eu poderia nem receber doação de ninguém e nem usar o Pix para pagar nada. Haja vista que também foi bloqueado meu salário. Bloqueio todos os cartões de crédito e débito, bloqueio do meu veículo automotor, eu tenho um carro em Vitória. Imóveis, eu não tenho imóveis, eu tenho um imóvel pequeno financiado. Embarcações, lógico, eu não tenho. Aeronaves, só se for de papel de aviãozinho. Bloqueio do salário integral e de todas as verbas de gabinete. Isso daqui, assim, é uma violação de direitos humanos a nível raro. Bloqueio de verba indenizatória com valores já em conta bloqueados. Até nós estávamos sendo despejados do gabinete do Espírito Santo por falta de pagamento de aluguel, luz, água, etc. Nós não poderíamos nem atender os eleitores que me elegeram. Bloqueio de verba indenizatória com recursos de conta pessoal bloqueadas, inclusive via CIS Baju. Bloqueio do CPF, impedindo movimentações e registros em órgãos oficiais. Sem meu CPF, até meu iCloud do meu celular saiu do ar. Eu fiquei até sem iCloud. Fiquei sem nada. Tudo que eu tinha que digitar CPF, não aceitava. Para fazer um registro de uma conta, até de um serviço no trabalho, se eu digitasse meu CPF, era bloqueado. Apreensão de itens de gabinete e residência, mesmo com parecer contrário da PGR. Proibição de uso de se ausentar da comarca, ou seja, eu estava proibido de sair de Brasília. Bom, gente, foram 6 meses, 2 anos e meio em algumas cautelares, depois eram derrubadas pela Advocacia do Senado, depois elas voltavam, cada vez que eu fazia alguma denúncia, elas voltavam a ser efetivada, e tudo dentro da ilegalidade. Um órgão internacional de direitos humanos da Suíça identificou, fez um estudo, um relatório, e aí que eu fiquei sabendo que existia um órgão internacional desde 1800 que estava fazendo essa investigação de perseguição política. Então eu sou o primeiro perseguido político reconhecido internacionalmente no país. Grandes que tem de bom nisso? Nada, vergonha. Bom, quando Davi Alcolumbre assumiu a presidência, o discurso dele foi lutar pelas prerrogativas e defender a Constituição e lutar pelas prerrogativas dos senadores. Quando eu fui aos Estados Unidos, não tinha em nenhum lugar, nenhuma cautelar dizendo que eu estava proibido de me ausentar do Brasil. Não tinha nenhuma. E eu tenho outras cidadanias. E assim eu fui passear com a minha filha.
Isso, para muitos, parecia como se fosse um confronto. Não. Um direito, está na Constituição, nossa lei maior, e fui. E quando cheguei, a Polícia Federal estava lá, me conduziu e colocou tornozeleira eletrônica no senador da República em plena atividade, sem comunicar ao Congresso e sem estar respondendo por nenhum crime. Nada. Absolutamente nada. Ah, mas saiu agora que a Polícia Federal te denunciou contra um crime, não sei o quê, agora aí de... isso era antigo, é um dos motivos que apreenderam o meu passaporte e de novo de tirar as minhas redes sociais, foi por conta desse processo da Polícia Federal, que na época achava que eu estava ameaçando a Polícia Federal. Foi quando eu denunciei o Fábio Shor. Fui o primeiro a denunciar o Fábio Shor, aí a Polícia Federal abriu esse inquérito na época. Então não tem nada de novo. Nada de novo. Nenhuma denúncia, nada. Ah, mas a CNN disse que tem lá uma denúncia que a Polícia Federal soltou agora a denúncia. Não, isso é antigo, lá da época do Fábio Shor. Vamos para o acordão. Não houve acordão. 2 anos e meio nessa luta. 2 anos e meio nessa luta. Quando o Davi foi eleito, e no discurso dele, ele falou que iria lutar pelas nossas prerrogativas, eu fiquei em cima dele. Fiquei em cima dele e os outros senadores também. Conseguimos um número grande de assinaturas, 41 assinaturas. E uma tornozeleira num senador da República que não cometeu nenhum crime e nem tinha sido denunciado de nada, era o absurdo do absurdo. E os órgãos internacionais começaram a pressionar. Inclusive o amigo Marco Rubio. Quando o Davi Alcolumbre, desde que ele tomou posse, aqui não importa quem gosta, quem não gosta, não é essa questão, não estamos falando da pessoa, mas da função que ele exerce. Ele exercendo a presidência, o que o anterior não fez, ele começou então a negociar e entrar num acordo para que esses escândalos fossem derrubados. Quando ele me disse que estava conseguindo, porque quando botou tornozeleira, isso explodiu para o mundo inteiro, o absurdo de um senador, sem ter cometido nenhum crime, muito menos nenhuma denúncia da PGR, está com uma tornozeleira eletrônica, que é uma certa forma de prisão. Então a pressão internacional ficou grande e aí caiu na lei Magnitsky. Até então só tinha o visto cancelado. Bom, quando o presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, me informou que já estava tudo acertado, que a Advocacia do Senado tinha montado um parecer impecável, aqui eu agradeço a doutora Gabriela, chefe da Advocacia do Senado, que montou um dossiê assim, sem brecha, deram entrada, e quando começou a circular no meio político que o senador Marcos do Val teria suas cautelares derrubadas, a primeira coisa que eu fiz para a doutora Gabriela foi pedir para ela que incluísse pelo menos 30 dias de licença que eu precisava ficar com a minha família, que tem 6 meses que eu não a vejo. A minha mãe no tratamento de câncer, meu pai operou ontem de próstata, então minha filha sendo pressionada pela sociedade, ela adolescente. Então a minha família estava totalmente desassistida, desesperada e preocupada comigo diariamente do que poderia acontecer. Quando então eu falei, olha, independente se cair uma decisão ou todas ou nenhuma, eu quero uma licença de 30 dias para poder cuidar da minha família. Está na hora de eu voltar para cuidar da minha família. São 2 anos, desde 2023 que eu estou nessa batalha. Vocês sabem disso. E tudo que eu dizia está se tornando verdade agora.
Então, o Davi Alcolumbre, ele, o Congresso, o Senado, então, autorizou a minha licença durante esse período. Não foi, tem nada a ver com o Alexandre aqui. Nada a ver, absolutamente nada a ver. E as cautelares todas foram derrubadas, menos o passaporte diplomático, que está retido. E agora está escrito que, por enquanto, eu não posso deixar o Brasil. Bom, para mim, isso não importa. O que importava era questão financeira para pagar as minhas contas, pagar a escola da minha filha, prover alimento para minha família e o tratamento da minha mãe, e eu poder ir para o meu estado que me elegeu e aonde eu nasci e onde está minha família. Então, para mim, eram esses os principais objetivos meus. Já tinha comunicado, claro, a equipe do Marco Rubio, que já estava trabalhando também nisso quando cancelaram as minhas contas. E um dia, quem sabe, isso vem à tona de os detalhes e documentos. Como tem vindo, muita gente acha que aquele pendrive nunca foi usado já várias vezes. Bom, então, não houve acordão. Eu nem sequer me comuniquei com o Alexandre, nem oficialmente, nem por documento. Quem tratou tudo foi a advocacia do Senado e Davi Alcolumbre como presidente do Congresso. A pressão estava grande, agradeço aqui todos os senadores que fizeram uma pressão muito grande, que viram as ilegalidades, os atos inconstitucionais. Então, quando saiu a decisão, eu não esperava que fosse, na totalidade, somente a apreensão do passaporte diplomático, continua, mas a retirada da tornozeleira, a volta do salário, da verba de gabinete para poder manter o gabinete no Espírito Santo, as redes sociais todas devolvidas, já estava quase 2 anos, só tinha o YouTube, todas devolvidas. Eu falei, meu Deus do céu, que presente. E já tinham protocolado. Antes da decisão do ministro, isso está provado por datas e documentos, eu já tinha protocolado pedido de licença por 30 dias para cuidar da minha família. Minha família estava longe, em desespero, achando que eu poderia ser preso e seguir o que está sendo até hoje feito de injustiça com o Daniel Silveira. Então, eu ganhei um plus. E isso no meio político e jurídico tem questões que eu levaria horas aqui para explicar para vocês. Mas não vou fazê-lo. O que eu quero deixar claro para vocês é que não houve acordão. A esquerda está usando isso para espalhar do que como se eu tivesse me vendido. Não. A Constituição é a nossa lei maior e a ela eu sigo. Mas tinha anteriormente, provavelmente um mês antes, um pedido de licença para ficar com a minha família. Mesmo com a tornozeleira, uma licença que eu ia de tornozeleira para lá, coloquei o endereço onde eu ficaria, que horas eu ficaria e pedi essa licença ao Congresso. Foi quando a advocacia do Senado também pediu essa licença. Bom, então é isso, gente. Como ele negou, na época, há um mês atrás, essa licença, me impedindo de ir para o Estado, a equipe do gabinete, a equipe do Davi Alcolumbre, da mesa, e os senadores, aqui eu fico até cauteloso para não esquecer nome, Girão, senador Esperidião Amin, senador Flávio Bolsonaro, o Magno Malta, o Seife, o senador Cleitinho, Marcos Pontes, Damares Alves, vê se vocês lembram de outros. Todos saíram na minha defesa e na questão da gravidade da situação, né? Então, aí veio de presente ontem a queda de tudo. A queda de tudo. E aí,
marquei passagem. Quando eu ligo para minha família para dizer, caiu a cautelar, estou indo para Vitória para ficar com vocês, aí que eu fui saber que meu pai tinha sido operado de emergência e estava no hospital. Então eu estou indo embarcar agora para Vitória, nesse minuto, vou desligar aqui, já estou indo para Vitória. Vou ficar com a minha família, principalmente a minha mãe, meu pai, minha filha. Ficarei lá, mas não estarei sumido. E se fosse acordão, seria algo no mínimo de 6 meses para poder entrar uma suplente, para eu poder nunca mais voltar como senador. Então eu não fui afastado como senador, eu não fui impeachmentado, eu não fui impedido, nada. Eu que pedi licença para poder cuidar e dar atenção à minha família, que vem sofrendo as consequências há meses, vamos dizer anos, né? Então é isso. Aqui fica meu agradecimento à Advocacia Geral do Senado, ao presidente Davi Alcolumbre, que cumpriu a palavra que tinha dado a mim, a todos os senadores que no plenário se levantaram para me defender, fizeram petições, fizeram movimentos e tal. Agradeço a cada um de vocês. Então, Brasil, lá não tem só gente que não presta, não. Tem muita gente que presta e muito. E muito. Agora, foi uma surpresa ter praticamente 99% da cautelar derrubada? Lógico que foi. Claro que foi. Agora, o passaporte diplomático está apreendido. Eu não tenho nem dinheiro para nada. A viagem anterior foi dada pelo meu pai americano. Não tem dinheiro para nada. Então, não há problema nenhum nisso. O que é problema era o retorno do salário para poder manter a subsistência da minha família e a tirada da tornozeleira para eu poder ir e vir. Meu direito de ir e vir. Já que eu não era nem denunciado de nada. Não sou denunciado por nada. Então, a CNN fez uma grande fake news dizendo que a Polícia Federal apresentou uma denúncia contra mim agora e tal, por interferência nas investigações. Só que, como eu disse, lá na época, eu já dizia e mostrei e comprovei que eu fazia parte do Conselho Administrativo do Congresso, que tem as prerrogativas de investigar, e não essa narrativa de ter atrapalhado ou tentando impedir, nada disso. Então, está esclarecido, não houve acordão, não havia motivo de fazer acordão, porque há provas e documentos mostrando que eu já havia pedido licença bem antes da queda dessas cautelares, graças ao Davi Alcolumbre e à advocacia do Senado Federal, liderado por doutora Gabriela. É isso, gente. Então, não tem afastamento do senador Marcos Duval, não tem abdicação da função de senador, não tem suplente que vai assumir, não tem nada disso. O gabinete continua funcionando normalmente, o gabinete de Vitória agora vai retomar suas atividades, porque estava sem recursos, então nós vamos voltar às atividades normalmente. Normalmente. Vou agora, aí eu peço para vocês, brasileiros, que eu lutei durante esse período inteiro, e justiça já começou a ser feita, então, missão cumprida, agora eu peço a vocês alguns dias para cuidar da minha família. E de lá, do Estado do Espírito Santo, nós vamos continuar nos falando, vocês vão acompanhar os trabalhos que nós vamos fazer, tem muito trabalho para ser feito, e vocês vão me ver aqui também em Brasília, normalmente. Então, quem está dizendo que foi acordão, vai quebrar a cara daqui a alguns dias, vai ficar com a cara no chão, tá? Então é isso, nada de acordão, foi dentro da lei, dentro da Constituição e da capacidade técnica da advocacia do Senado Federal e da articulação política do presidente Davi Alcolumbre. É isso. Ele deu a palavra e cumpriu a palavra. Bora, que eu vou pegar o avião e estou indo ver minha família, que eu estou morrendo de saudade. Pai, que susto que você deu pra gente ontem. Estou indo aí para o hospital. Assim que eu pousar, vou direto para o hospital. Mãe,
amanhã cedinho, tô deitado na tua cama junto com você, tá? Filha, pai vai passar o dia inteiro com você. Agora é hora de cuidar da minha família. Aí eu peço isso para vocês brasileiros, que me dê essa liberação para que eu possa cuidar agora da minha família. O resto, o destino já começou a acontecer ao nosso favor. Anotem, o nosso favor. Justiça já começou a ser feita, ok? Então, quem está dizendo acordão é um grande mentirosão. Não tem acordão, tá? Vocês me conhecem, sabem, estão me acompanhando há anos. E eu não faria acordão como eu não fiz até hoje. Mas, por surpresa, como mesmo eu sempre disse, quem tem fome e sede de justiça será saciado, justiça foi feita, tudo volta ao seu normal, e agora eu vou voltar ao meu núcleo familiar e dar assistência ao meu núcleo familiar. É isso, Brasil. Espalhe essa notícia, porque nós vencemos, temos agora a audiência do capitão, vamos torcer favorável, a tendência é de que ele seja, ou o processo seja adiado para o futuro, ou seja arquivado, ou vão pedir vista. Então, as nuvens negras já começaram a se abrir. Então, nós começamos a ter vitórias. E essa minha foi emblemática. Emblemática. E eu estou ansioso para ver minha família. Morrendo de saudade da minha família. Então é isso, Brasil. É essa permissão que eu estou pedindo a vocês. Capixabas, depois de alguns dias com a minha família, eu vou me dedicar plenamente no Prossegue, vocês sabem, e vamos continuar trabalhando aqui em Brasília. Nada muda, não vai ter suplente assumindo o cargo, não vai ter ninguém assumindo o meu cargo, e não tem nada de afastamento, ou perca de mandato, ou conselho de ética, nada disso. Nada disso. Limpo. Estou saindo limpo. Um abraço para vocês e combati um bom combate. Um abraço, fui, gente.